E o amor, ele ainda existe? Aquela sensação que nada mais na vida consegue trazer, o frio na barriga antecipando o encontro com aquela pessoa, a imensa viagem dentro do primeiro segundo que olhamos no olho daquela pessoa. Pois é, o amor. Um dos sentimentos mais profundos e misteriosos da humanidade, mas será que ele ainda existe da mesma forma que antes? Em um mundo onde tudo é rápido, descartável e digital, será que o amor verdadeiro ainda existe? Eu andei pensando muito nisso e decidi fazer um vídeo. Capítulo 1 – A evolução do amor. Houve um tempo em que o amor era visto como eterno, relacionamentos eram para a vida toda, mesmo quando havia dificuldades. Mas hoje tudo parece mais fugaz. Com o mundo digital, as conexões se tornaram instantâneas, mas será que elas também se tornaram mais vazias? Meus avós, ao longo dos seus mais de 50 anos de casados, as bodas de papel, algodão, trigo, até as bodas de ouro, diamante, platina, muita gente não faz a mínima ideia do que seja tudo isso que eu tô falando. Mesmo com muitas brigas, desavenças e tudo que um casamento longo pode trazer, eles ainda estão juntos, vivendo o fim da vida um do lado do outro. Você se imagina vivendo isso? Comenta aí porque eu preciso saber se as pessoas ainda pensam assim ou se pensam de algum outro jeito. No passado, as pessoas conheciam alguém, se apaixonavam e construíam uma vida juntas, se planejam para ter filhos ou até mesmo viam os filhos sem se planejar. Hoje temos uma infinidade de opções. Você entra no Instagram, segue aquela pessoa que você se interessou, manda mensagem para ela, começam a conversar, marcam o encontro, se aproximam cada vez mais. Se os dois curtirem, algo a mais pode acontecer. Será que essa facilidade nos faz valorizar menos o amor? A tecnologia nos conectou mais do que nunca, mas também nos tornou mais distantes emocionalmente. As pessoas conversam mais, mas se conhecem menos. Parece que as redes sociais nos fornecem um cardápio de pessoas que podemos nos interessar. O amor ainda pode sobreviver a esse novo mundo? Capítulo 2 – Obstáculos para o amor atual. Muitas pessoas têm medo de se entregar ao amor. O receio de se machucar, de não ser correspondido ou de parecer fraco faz com que muitos evitem sentimentos profundos. Mas o amor não exige entrega? Olha, provavelmente vocês nunca vão descobrir quem eu sou. Eu sou uma pessoa meramente conhecida, trabalho em 2 dos maiores canais do Brasil, um deles sendo o Podpah, também trabalhei no Flow, mas eu decidi compartilhar uma experiência pessoal minha nesse vídeo de forma anônima. Há um tempo eu conheci uma garota. A gente se conheceu no colegial, se seguimos no Instagram, sempre admirei ela de longe. Após um tempo, já na faculdade, a gente se aproximou. Eu respondi alguns dos stories dela no Instagram e ela fazia o mesmo. Até que um dia, em uma festa da faculdade, a gente se encontrou. A gente estava no mesmo camarote da festa e eu, como um bom preguiçoso, não tive o grande empenho de chegar nela. Mas ela, meus amigos, me surpreendeu. Me jogou um beijão de cinema que até hoje eu não me esqueço e totalmente do nada. E após isso a gente conversava todos os dias, basicamente, se encontrava mais vezes naquela mesma festa, só que em outros dias, e a gente ficava junto ali e tudo mais, só que o garotinho aqui se apaixonou imensamente, entende? Pode ter sido erro meu de me apegar em tão pouco tempo, mas em alguns meses desses encontros mensais em festas eu me vi apaixonado de verdade.
A gente se via na faculdade, em festas, raramente em encontros fora disso, e simplesmente eu já me via casando com ela e todas aquelas viagens que a gente tem quando a gente tá apaixonado e fica imaginando as coisas e tudo mais. Eu não tinha até então essa visão de criar uma família. Até então, a minha visão era só fazer dinheiro, prosperidade, pra dar uma vida melhor pros meus avós. Mas ela, essa menina, sem saber, ela fez mudar totalmente meu pensamento. Eu comecei a realmente acreditar no amor. Senti aquele amor de verdade de um jeito diferente. Até que eu comecei a notar, depois de um tempo, que a gente não estava na mesma sintonia, ela não pensava do mesmo jeito que eu, a intensidade que eu tratava aquilo, eu só via um tanto faz vindo da parte dela. E, cara, teve um dia que a gente brigou, que a gente se desentendeu, e eu voltei sozinho pra casa de madrugada, de carro, e eu bati meu carro e acabou dando perca total, porque eu tava com muita raiva, mas eu não quero me aprofundar nessa parte porque é meio pesada. Bom, até que, resumindo, doía muito pra mim, doía ao extremo, demais. E então eu decidi largar a mão e me afastar. E eu me afastei e, galera, eu podia dar o mundo pra essa garota, tratar ela da melhor forma possível. Mas se um não quer, os dois não fazem. Enfim, doeu, mas eu aprendi. Só que eu tava, assim, realmente muito mal. Uma dor que só quem já se lascou muito com o amor vai entender. Uma dor que é difícil de explicar. Realmente, só quem sabe vai entender do que eu tô falando. Mas enfim, voltando ao tema central. Vivemos em uma era onde tudo pode ser substituído. Se algo não é perfeito, simplesmente descartamos. Será que essa mentalidade também chegou no amor? No meu caso, eu vi que pode ser que sim. Hoje se fala muito sobre amor próprio, e ele é essencial. Mas será que a busca pelo amor próprio faz com que as pessoas deixassem de lado o amor romântico? Ou será que um complementa o outro? Essa dúvida me pega às vezes, porque eu não estou procurando ninguém nesse momento. Eu estou apenas focado em mim para estar 100%, para daí sim procurar a pessoa certa que vai passar o resto da vida comigo. Eu, por enquanto, estou apenas focado em fazer dinheiro, vencer na vida, cuidar da minha saúde, me aproximar da minha família, ajudar eles, me reconectar com Deus, ficar bonito, ficar interessante e tudo mais, para depois de conseguir chegar nisso tudo, quando eu estiver 100% completo, eu poder procurar uma pessoa que também esteja 100% completa. Compreende? Mas será que focando em tudo isso primeiro, eu deixei o amor morrer dentro de mim momentaneamente? Fica o questionamento se você também pensa desse jeito. Capítulo 3. O amor ainda existe? Apesar de todas as mudanças, ainda existem histórias que provam que o amor verdadeiro resiste. Pessoas que se encontraram, que lutaram pelo amor, que escolheram permanecer. Olha, eu tenho muitos amigos, até conhecidos, e poucos de verdade eu vi darem certo no amor. Eu posso trazer um exemplo aqui de um amigo, mas eu não vou citar nomes. Eu vou apenas chamar de Boris. O Boris era uma pessoa que há um tempo junto comigo estava solteiro, sem buscar algum amor, ia para as festas vazias junto comigo, mas sempre foi alguém mais pé no chão, mais caseiro e tudo mais. Um breve dia, estava com ele no meu carro, indo pro shopping, jantar, até que ele me fala: adivinha com quem que eu tô conversando? Eu falei ali dezenas de nomes e eu não acertei nenhum. No fim, era uma menina que estudou no mesmo colégio que a gente. E resumindo tudo, anos se passaram depois disso e os dois seguem firmes e fortes, morando juntos, e é sempre muito bom estar junto deles, porque ela também virou minha amiga. E nesse caso eu vejo um amor bem raro e real vindo deles, no meio de tantos corações vazios que estão ao meu redor. Bom, eu enxergo isso como um raro amor nos dias atuais. Pessoas que dão certo por muitos anos, no meio de uma época tão rápida e vazia emocionalmente, eles acabaram tendo sucesso no amor. E até que isso alimenta minhas esperanças nessa coisa chamada amor verdadeiro. Por mais que eu não consiga momentaneamente me enxergar conseguindo isso. Entende?
Para nós que estamos solteiros e algum dia pensamos em buscar o amor, talvez o problema seja que estamos procurando amor nos lugares errados. O amor não existe apenas nas histórias bonitas igual a dos meus avós. Ele está nos pequenos gestos, no carinho, no respeito e na cumplicidade do dia a dia. Igual do meu amigo Boris. E eu acredito que aquela menina da história que eu falei, se ela tivesse o mesmo pensamento que eu, a gente poderia estar juntos e muito felizes. Assim como meu amigo e a namorada dele. Mas eu não tive a sorte grande. Capítulo 4. Ainda dá para confiar no amor? Vivemos em uma geração cercada por dopamina barata. Likes, notificações, prazeres instantâneos. Estamos sempre buscando mais validações, mais seguidores, mais dinheiro fácil. Mas no meio de tudo isso esquecemos do que realmente importa. Quer ver? O que aconteceu com a dignidade? O que aconteceu com o amor? Hoje, vemos meninas lindas que poderiam ter qualquer coisa na vida vendendo a sua imagem por pouco, trocando o respeito por migalhas, aquelas famosas do job que fazem o amor se apagar cada vez mais. Mas eu não vou entrar nisso, não vale a pena. O amor virou algo ultrapassado. Hoje não se busca conexão, mas se busca atenção. Não se constrói, se consome. As relações se tornaram descartáveis, como tudo nessa era digital. E quando tudo é superficial, nada tem valor, né? Nos acostumamos a substituir sentimentos por prazeres rápidos. Mas será que isso nos faz feliz, de verdade? Isso tudo que eu falei é só um lado do que eu penso sobre o amor. Mas por outro lado, ainda vejo pessoas da minha idade dando certo, como o meu amigo Boris. Junto disso, tem algumas outras amizades que até encontraram seu amor e vem dando certo, mas nenhuma que seja tanto tempo igual o meu amigo que eu citei. Na minha opinião, ainda dá sim pra acreditar no amor, mas digamos que eu só vejo uma luzinha bem pequena no meio de tanta escuridão, sabe? A luz no fim do túnel. O que eu julgo que antigamente seria ao contrário, mas enfim, é minha opinião de quem tá nos seus 20 e tantos anos e ainda tá aprendendo muito na vida. Capítulo 5. O futuro do amor. O amor pode ter mudado, mas ele não desapareceu. Talvez só tenha ficado mais silencioso. Durante muito tempo a gente aprendeu que o amor precisava ser grandioso. Grandes gestos, promessas eternas, daquelas histórias quase que perfeitas. Hoje, em um mundo mais rápido, mais desconfiado e mais machucado, o amor parece diferente, mais cauteloso, mais contido, mas isso não significa que ele deixou de existir. O futuro do amor talvez não esteja nas grandes declarações, mas na constância. Em alguém que escolhe ficar, conversar, respeitar. Em alguém que não some no primeiro conflito, que não trata sentimentos como algo descartável. Ainda é possível conhecer alguém fora das telas. Na faculdade, numa festa, através de amigos em comum, no trabalho, no prédio onde você mora, ou até em um dia comum, dentro de um ônibus qualquer. O encontro ele ainda acontece. O que mudou foi a forma como a gente lida com ele. Hoje, amar exige mais paciência, exige mais presença e exige disposição para conhecer o outro de verdade, entender os pensamentos, os limites, os valores e expectativas. Nem toda conexão nasce com um impacto imediato. Às vezes, ela se constrói com o tempo, na conversa simples e no interesse genuíno. Talvez o futuro do amor seja menos sobre encontrar alguém perfeito e mais sobre encontrar alguém disposto a tentar, a ser honesto, a caminhar junto mesmo sem garantias. Porque amar sempre foi um risco, em todo o tempo, não só nessa época das telas. A diferença é que hoje a gente tenta evitar qualquer risco a todo custo. A gente acaba se blindando, com medo de acontecer o pior, igual foi no meu caso. E no fim, talvez o amor ainda exista sim, mas ele não grita mais, ele não implora por atenção. Ele aparece de forma mais simples, mais real e mais possível. E a verdadeira pergunta não é se o amor ainda existe, é se a gente ainda está disposto a reconhecê-lo quando ele aparece. E é isso que eu penso quando eu me pergunto,
se o amor ainda existe.